Chaves, Chaves, Chaves. Você não pode perder. Vai conhecer novos amigos. É o Clube do Chaves na TV. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Clube do Chaves. Fique agora com uma aula sobre Dom Quixote de La Mancha. Há algum tempo eu lhes contei umas coisas sobre este livro que, sem sombra de dúvida, é o mais famoso de toda a história da literatura espanhola. Lembram-se? As aventuras do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. E vocês se lembram de quem é este livro? Sim, é do senhor. Não, sabe? Como não é? Se o senhor veio com ele e não falou que ninguém te emprestou, então é do senhor, ora. Não. O que eu pergunto é se vocês lembram quem o escreveu. Ah, isso eu não lembro. Olha, eu vou tentar dar uma pequena dica. Este livro quem escreveu foi o Miguel... Foi o Luiz Miguel, não é verdade? Não, Chaves. E ainda mais que o Luiz Miguel ganha a vida cantando. Mas eu não estava falando de nenhum cantor. Eu estava falando do engenheiro que fez algo. Também não? Não, mas está escrito aí na capa do livro, o engenheiro que fez algo lá pro Dom Quixote e o Catatal. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Mas ainda não me disseram de quem é este livro. No Bamai do Nhonho. Sim, mas o meu pai emprestou pro professor. Mas eu não estou perguntando quem é o dono deste exemplar, mas quem é o autor da coisa. O Bamai do Nhonho. Haja, hein? É, ele que é o autor dessa coisa. Cala-se, Papis. Este livro quem escreveu foi Miguel de Cervantes Saavedra. Por isso que chamam o espanhol ou castelhano a língua de Cervantes. E por quê? Porque pode-se dizer que este livro serviu como um assento para a língua. Que porco esse cara, não? E por que porco? Foi pôr a língua num assento. Chiquinha, quando eu digo que este livro serviu de assento para a língua, eu estou falando em metáfora. Não seria melhor se o senhor falasse em português? E você não sabe o que é uma metáfora? A esposa do semáforo? Vai, Chiquinha, vai. É assim que alguém te bate e você acaba banhada em pranto. Professor, onde disse que a Chiquinha toma banho? Eu disse que acaba banhada em pranto. Você não sabe o que é o pranto? Sim, o marido da planta. Basta! Basta! Tá bom. Também não sabem o que é basta! A esposa do Bastos. Voltemos à metáfora. A metáfora é uma figura literária que consiste em transferir a ideia de uma palavra para outra. Vou dar um exemplo. O que queremos dizer quando afirmamos que os militares foram derrotados pelas penas? É que eles foram derrotados pelos índios, porque os índios têm penas na cabeça, assim. Não, Chaves. Penas são canetas antigas que, por assim dizer, foram usadas como armas. Sim, fazendo coceguinha nas plantas dos pés. Assim eles morriam de rir, não? Não. O que eu quero dizer é que as ideias sempre terminam por vencer a força bruta. Por que você ficou bravo comigo? Não, isso não foi pra você, Pops. Veja, as ideias são escritas e antigamente todos escreviam com penas. Ou seja, a coisa mudou muito hoje em dia, não é? Nada é mais o mesmo. Agora se escreve em máquina de escrever ou em computador. Claro, hoje eles fazem coceguinha com os computadores. Esperem. De acordo com o que disse Chiquinha, a metáfora moderna seria que os militares foram derrotados pelos computadores. Ah, e os militares não têm computadores? Bom, sim, mas... Se não, como é que eles iam lançar os mísseis de alta precisão? Bom, talvez. Olha, melhor voltarmos para a literatura, hein? Qual que é? Vai! O quê? Que é melhor voltarmos para onde o senhor quiser. Bom, espero que tenham entendido o que quer dizer um escritor quando se refere à língua de Cervantes. Eu entendi. Eu acho que entendi.
Agora sabem o que eu recomendaria para que conhecessem bem a língua de Cervantes? Espremer o pescoço do Cervantes. É assim. A toda pessoa que queira conhecer bem a língua de Cervantes, ou seja, o espanhol ou castelhano, eu recomendaria, obviamente, que lesse o livro Dom Quixote. Porque, além de tudo, é um livro muito interessante. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu contei algumas coisas sobre ele. O cara era muito doidão mesmo. A gente lembra. Vocês se lembram quem era Sancho Panza? O nhonho. Olha ele! Tá. Chega. E você, Chaves, para de mexer com o Sancho. Com quem? Nhonho, me desculpe, hein? Está bem. Bom, mas ainda não me disseram quem era Sancho Nhonho. Sabe de uma coisa, professor? Eu tenho um tio que é general. E daí? Vou falar com ele para ver se o senhor o derrota usando a sua caneta. Ei, espera. Olha, eu te prometo que não me enganarei de novo, hein? É bom mesmo. Bom, dizíamos... Porque ele tem um canhão que é só apertar um botão... Senta! Sim, senhor. Eu dizia que ainda não responderam quem foi Sancho Panza. Não era um que andava montado num burro? Bom, sim. E a propósito, vocês sabiam como se chamava o cavalo de Dom Quixote? Professor Girafales. Quê? Professor Girafales, pode me repetir a pergunta, por favor? Como se chamava o cavalo de Dom Quixote? Raio Silver! Chamava-se Rocinante. E como se chama um burro no Sancho? Professor Girafales, a Pop está perguntando como se chamava o burro. Não sei. Eu nem sabia que o burro tinha um nome. Tem que estudar, hein? Bom, continuemos. Vocês podiam me dizer qual era a principal característica de Dom Quixote? A sua boa memória. Não, Chaves. Sim, e eu vi uma estalta dele uma vez e estava lá escrito: A Memória de Dom Quixote. Bom, mas é que eu... Professor Girafales, me permite corrigir o Chaves? Vamos ver. Não se diz estalto, se diz menumento, tá? Olha outra. A principal característica de Dom Quixote era a sua loucura. Ele ficou louco porque passava noites inteiras devorando romances de cavalaria. Já sei, não tinha dinheiro para ir no restaurante. Nhonho, quando eu digo que ele passava noites devorando livros, eu estou usando uma metáfora. E não vai me dizer que a metáfora é a esposa do semáforo, hã? Não. Bom, e sabem como foi que Dom Quixote chegou ao final dos seus dias? Quando ele morreu. Bom, sim, mas o que lhe aconteceu antes de morrer? Ele agonizou. Claro. O que eu quero dizer é que antes de morrer, Dom Quixote recuperou a memória que havia perdido. Tá aí, ó. Tá vendo como ele era famoso pela sua memória? Sim, mas por que havia perdido a memória? Por não saber onde deixava as coisas. Bem, agora passemos a Cervantes, o autor. Vocês sabiam que Cervantes foi um homem muito pobre? Ai, mas coitado, eu não sabia que ele era tão pobrinho. Durante muito assim, tempo, Cervantes passou fome. E daí, isso também acontece comigo. Além do mais, eu quero que saibam que esteve na prisão. E foi lá que ele concebeu o Quixote. E sabem por que ele tinha perdido a sua liberdade? Por não saber aonde deixava as coisas. Eu pergunto por que o mandaram para a cadeia. Porque era o lugar mais seguro para evitar que ele escapasse. Eu estou perguntando a causa, motivo, razão ou circunstância pela qual o prenderam.
E a razão foi porque era pobre. Tão pobre que não teve dinheiro para pagar as suas dívidas. E isso nos demonstra que o homem, ainda que dentro das piores circunstâncias, é capaz de criar grandes coisas. Mas que Isso é Nossa, é verdade. Nossa, E antes também tinha perdido uma mão. Por não saber aonde deixava as coisas. Ele a perdeu numa batalha, a famosa Batalha de Lepanto. Ah, então quer dizer que ele também foi soldado? Sim. Ah, e quando foi soldado, também perdeu sua liberdade. Por não saber aonde deixava Tá! Quando eu digo que ele perdeu isso, perdeu aquilo outro lá, eu estou falando em metáfora. A esposa do semáforo! Sabe o que mais? Vou adiantar a hora do recreio. Chaves, 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 você não pode perder. Pra conhecer novos amigos, é o Clube do Chaves na TV. Lá vem o Chaves, 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 Clube do Chaves.